apareceu a Virgem do Momento. A Virgem do Momento é baiana ou baiano. É Wilson, a Virgem do Momento. Vamos ver aqui. Wilson Gomes, na Folha de São Paulo, ele é da UFBA, a Federal da Bahia. A Virgem do Momento nunca viu um debate. Ele está lá na Bahia. Ele está lá na Bahia. Falando da eleição aqui em São Paulo. Pode falar. Só que o debate foi um lamaçal, para rimar com marçal. Um xingou o outro. Ele está horrorizado ou horrorizada. O sujeito escreve. O cara se meteu a escrever na Folha de São Paulo. Eu li agora, fui ver, né? E vi que o primeiro artigo dele é ele se declarando social-democrata. Se você vai escrever para um jornal e você declara que você é tal coisa, tão fechadinha, né? Eu sou um social-democrata, social-democracia. Não tem mais o que escrever. Não tem mais o que escrever. Todas as suas falas serão recortando a social-democracia como o parâmetro. Então, esse tipo de articulista, eu sou isto, eu sou aquilo, não tem sentido mais, gente. Eu não sei por que a imprensa, a TV ainda insiste nessa gente. Político, sim. Político é eu sou isso, sou aquilo, mas o cara que vai mexer com as palavras, que vai mexer com o pensamento, que vai criar um pensamento, né? Criar possibilidades de pensamento, eu sou isto, acabou. Não tem sentido. Talvez esse pessoal até deva existir para com que a filosofia diga eu não sou isto. É por isso que a gente insiste aqui no método das narrativas, não é? Exatamente para as pessoas poderem começar a ler as coisas abertamente, né? Fazer aquilo que o Heidegger dizia que é pensar, né? Pensar no sentido do Heidegger era entrar no desconhecido. Porque você não sabe o que vai acontecer. Agora, se você fala, eu sou isto, acabou. O seu pensamento não caminha. A social-democracia é comportadinha, ela fala mansinho, e aí ele faz um artigo para dizer que a batata liberal é a única que não entrou no jogo do Marçal. Claro, claro que ele vai falar isso. Ela é a social-democrata do perfil dele, do tipo, né? O que ele não sabe é que ela faz mais teatro do que o Marçal. Ou ele sabe, mas como ele é social-democrata, ele já fechou com ela. Então ele vai fazer a defesa dela. Isso não é pensar, isso não é criar artigo, isto é simplesmente vir no jornal para repetir dogmatismo. A batata liberal é mais teatral que o Marçal, muito mais. Aquilo que ela faz de tentar não participar da batalha de xingamentos do Boulos, Nunes, da Atena, mas ela não participou. Isso é mais teatral do que os dois. Aliás, isso é o teatral. É fingir isenção, é fingir que está acima
daquelas perspectivas, ela está fingindo. Por quê? Porque ela não está acima, ela está o dia todo entrando na justiça contra o Marçal. Eu conheço a figura. Ela já foi nos tribunais contra mim e ela fingiu choro para convencer o juiz. Começou a chorar por coisas muito mais amenas do que ela deveria chorar no debate, então, né? Falar que ela é menina mimada, né? Ela devia chorar. Então eu sei que é teatro. E é teatro do pior. Por quê? Porque é um teatro sustentado pelos milionários em São Paulo. Vocês pensam que não? Hoje a Folha mostrou. Quem são os 2 candidatos preferidos dos investidores milionários em São Paulo? Não é, olha só, não é o Nunes, não é o Datena, não é o Boulos. Os candidatos é Marçal e Tabata. A burguesia de São Paulo anda com o pé nas 2 canoas. Em outras palavras, não deixem a esquerda entrar. Vamos pela direita. Vamos pela direita com 2 pés. Um pé, a gente pega a parte do bolsonarismo que está sendo destruído pelo Marçal. Está sendo comido pelo Marçal. Destruído não. Está sendo comido pelo Marçal. Ele está avançando nesse terreno para substituir o Bolsonaro. Só que a gente não pode ficar só com o pé nele. A gente tem que pôr o pé na parte racional. Na parte que se diz racional, mas que é tão teatral quanto ele. Porque aí, se o Boulos vencer, a Tabata vai ter que dar apoio para o Boulos por conta do PSB, e a gente entra também pela via dela. Os ricos em São Paulo não dão ponto sem nó. O capital quer crescer, gente. Esse é o objetivo metafísico do capital, digamos assim, né? Por quê? Porque o capitalismo só existe com o capital, e o capital é dinheiro em movimento. Sem estar em movimento não tem capital, não existe capital guardado. Dinheiro guardado é tesouro, não é capital. Só que neste movimento, o capital carrega os desejos e as vontades dos ricos para além do que eles querem, ou melhor dizendo, eles acabam querendo aquilo que o capital quer. Quando o rico contraria esse movimento, ele deixa de ser capitalista, ele é comprado pelo outro e destruído pelo outro. E esta é a luta interna entre os ricos. E eles refletem esta luta interna na política. Eles tentam encontrar todas as oportunidades e fechar todas as oportunidades. Não deixar espaço. Então eles estavam com o Nunes, só que o Nunes não decolava. Eles começaram a perceber que o Marçal decola com uma plataforma bolsonarista elevada ao quadrado, dinheiro nele. Peraí, mas e se o Lula entrar na jogada? Se o Lula entrar na jogada, pode virar a eleição, pode dar Boulos. Se der o Boulos, pode dar Boulos é ótimo, né? Se der o Boulos, como é que a gente faz? Aí a gente vai pela batata. Ela vai ter que apoiar o Boulos, vai receber cargo para tal coisa e a gente entra por ela. Então vamos apostar nela também. Então hoje na Folha de São Paulo estava lá a Tabata Liberal fotografada com quem? Com Armínio Fraga, o maior crítico do programa econômico do governo federal do Lula, que aliás está dando certo e está deixando os liberais todos chupando o dedinho, inclusive a Tabata. Então ninguém... essa historinha da burguesia paulista, né? Se é que pode falar ainda em burguesia, né? A burguesia supõe um vínculo, ainda que indireto, com o burgo. Mas a burguesia não tem mais vínculo direto, nem indireto com o burgo. Ela quer a cidade de São Paulo apenas para poder fazer com que
os interesses políticos delas maiores depois na eleição presidencial possam valer, porque o que interessa para ela mesmo é a política econômica federal. O que interessa para ela mesmo é fazer lobby para ver se ela consegue intervir na reforma tributária do Haddad. E aí, ter a prefeitura de São Paulo é sempre um passo para ter o candidato à presidência. Então ela vai apostar ali. Aí vem a Virgem da Bahia, que não tá entendendo nada, mas que tem que falar que tá a favor da batata, que ele é um social-democrata por definição, e cai nessa. Dizer que ela foi a única que tinha proposta e não caiu na xingação. Ela foi exatamente a que mais teatro fez, a mais fingida de todos. Eles se expuseram. Ela não, ela fingiu. E ela tá exatamente orientada para fazer isso. Só que na hora do vamos ver, ela tá jogando duro para que o próprio Marçal se eleja. Porque todas as vezes que ela entra na justiça contra o Marçal, mais ele cresce. Tabata não joga para ganhar. Ela joga para empurrar o Marçal para o segundo turno e ela pegar o pedaço que o Boulos vai precisar. O Boulos vai precisar dela, ela vai negociar. E já instruíram ela para fazer isso. Tanto é que já estão financiando. Gente, esse Wilson Gomes, ele é o quê, hein? Ele... Cada coisa que aparece, né? Hã? Cada coisa que aparece, o professor baiano, a Virgem da Bahia. Ai, meu Deus do céu. Caíram no conto da batata liberal. Tem que cair, né? Quando o cara tem uma posição definida, você já sabe que buraco que ele vai cair, né? Ai, daqui a pouco a gente volta.